muito obrigado a todos que nos assistem. Quero cumprimentar as autoridades mencionadas já pelo Leandro e dizer do propósito, por que a gente provocou uma reunião que saiu de uma forma espontânea, como dizia o nosso amigo da Rádio Web lá de Porto Alegre, Marcos, Reginaldo. Ele é uma coisa inédita. Não é esse o propósito. O propósito principal é nós termos uma aproximação entre as nossas associações. Esse é o nosso objetivo. Nós trocarmos ideias, nós temos próximo. O que é bom para Caxias vai ser bom para nós, para Farroupilha. O que é bom para Lajeado vai ser bom para todos. Aliás, Lajeado tem um belo de um projeto que nós vamos buscar mais informações com a Sílvia, como com o Wilson, e o João está chegando aí também com boas propostas. De todos eles nós queremos recolher o que é bom, e o que é bom nós vamos dividir entre nós, e nós informar, estar próximo, porque tem acontecimentos próximos a gente, e a gente não sabe o que está acontecendo nas nossas próximas associações, que estão tão perto. Esse é o principal motivo. E aproveitando, é claro que já tinha uma pré-agenda com o presidente da Federação dos Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul, José Pedro Kuhn, também com a presença do Carlinhos, nosso querido Carlinhos, o Carlos Santos, que está presente, que é da Confederação Nacional, que eu ia fazer um programa exclusivo para, dentro do nosso programa, a Pompefar, que é uma gentileza que nós temos numa cedência da nossa TV, Cidade Canal 14, mas aí nós buscamos então ampliar, fazer com que a imprensa da nossa cidade tomasse conhecimento, porque existem muitas novidades, assuntos de interesse, principalmente de aposentados e pensionistas. Nada melhor, né, Wilson? Nada melhor do que ouvir o presidente da federação e o vice-presidente da Confederação Nacional. Tudo isso foi em consonância, numa reunião feita com a minha diretoria, que eu nunca decido nada, absolutamente nada, sozinho aqui. Se é para trocar um prego, eu convoco até todos eles, vêm aqui. Se o prego sair torto, nós erramos todos. Se o prego for bem, acertamos todos. Então, esse é um lema que eu tenho desde o começo. Tudo que se faz aqui é registrado em ata e com a presença da diretoria. Então, foi combinado que nós íamos fazer um programa com o Pedro e com o Carlinhos. Mas aí evoluiu o convite para as associações próximas para ter esse encontro que eu acho que vai ser um marco, né, o Wilson, que nós podemos ter aqui as nossas associações, com a Sílvia lá no Vale do Taquari. Presidente, eu brinquei que não vai faltar peixe para nós aqui. O Vale do Taquari e o Vale do Caí estão presentes. Chegou o João aí, então a partir daí é que nós vamos ter essa aproximação. E nesse sentido, eu quero deixar para a saudação inicial do Pedro, depois do Carlinhos, depois fica aberto o pessoal da imprensa para as suas perguntas e suas curiosidades, que são muitas. Pedro, bem-vindo a Farroupilha. Então, em nome do nosso amigo presidente Raimundo Corá, nós saudamos todas as pessoas já citadas nesse momento importante, que para nós é uma grande alegria. Quando nós assumimos a federação, eu ouvi uma palavra tua aqui, ó, que me deixou entusiasmado. Essa palavra é do nós, certo? Nós fizemos as coisas. E a nossa visão é essa, uma visão de integração, de credibilidade. E como é que se cria credibilidade? Quando nós nos respeitamos, nós nos congregamos, nós trabalhamos juntos. E hoje, para minha alegria, eu estou vendo isso acontecer aqui também, tá? Isso já está acontecendo no Rio Grande do Sul, né, Carlos Olegário? Então, assim, ó, nós estamos muito felizes com a nossa gestão, que botamos a nossa missão, sabe? Quando a gente põe uma missão, uma visão, não é isso? E a visão foi essa, de termos essa congregação, essa credibilidade, com a missão de fazer sempre um trabalho ético, responsável, de respeito. E é isso que eu estou vendo. Obrigado pelo convite. Com certeza vai ser uma tarde muito produtiva, muito importante para todos nós, principalmente para o nosso movimento, que a cada dia está ganhando espaço dentro da sociedade brasileira. Hoje, o aposentado está aí, está sendo reconhecido
Seja bem-vindo, amigo João de São Sebastião. Então, assim, ó, eu acho que nós estamos cumprindo nosso papel, que é colocar o aposentado, a pessoa com mais idade, que já acumulou juventudes, voltar a fazer parte da sociedade, ser reconhecido, respeitado e reconhecido como útil. E como ainda podemos continuar contribuindo com a construção e com o desenvolvimento desse belo país. Que a gente fica muito alegre quando ouve na imprensa o cara dizer, como disse hoje, ali no carro, no rádio, o cara assim, olha, como é bom viver no Brasil. Só não diz isso quem não experimentou lá fora. Porque aquele que experimentou lá fora volta para casa. Como é bom viver no Brasil. E eu já disse isso várias vezes. Várias vezes. A pessoa, mas não. Experimenta lá fora, vai lá fora, tenta passar uns dias lá fora para ver a realidade. Entende? Ver como é que é. No Brasil nós temos uma liberdade, maravilhosa, poder andar por aí, fazer os nossos empreendimentos, enfim, ser um cidadão. Nós, brasileiros, somos cidadãos, certo? Muito bem, o presidente lembrou a frase, nós, eu sempre usei e vou usar sempre, e nós queremos saudar a vinda do meu querido amigo João Sarmento, que vem lá do Vale do Caí, que já escalei como meu futuro pesqueiro. Vou estar lá, me aguardem, que se cuide os lambarim. E isso faz com que nós estemos cada vez mais unidos, e essa é a grande verdade. Mas vamos saber então do nosso vice-presidente da Confederação Nacional, presidente da Associação dos Aposentados de Canoas, vice-presidente da Federação do Rio Grande do Sul, e eu estou nomeando-lhe síndico do prédio também por minha conta. Vice-presidente, é um prazer tê-lo conosco. Bom, quero saudar o Raimundo, agradecer o convite, dizer que a satisfação é toda nossa, dizer que aqui eu represento a COBAP com muito orgulho, que a COBAP nesse momento deve estar em dezenas de lugares, né, trabalhando. Também é um orgulho imenso fazer parte da administração e da diretoria da FETAPERGS e dizer que nós, não é Pedro, quem conhece, quem faz parte da diretoria, o João, muitos todos aqui também são nossos colegas lá, que nós praticamos aquilo que nós pregamos, defendemos na nossa campanha. A oposição terminou no mesmo dia que terminou a apuração da eleição, e nós demos prova disso. A gente não conseguiu, e o Pedro sabe disso, e eu acho que concorda, né, Silvia, que a gente não conseguiu fazer tudo o que a gente queria, mas nós fizemos muito, em muito pouco tempo, né? Nós botamos a FETAPERGS para a rua, saiu dos escritórios, saiu dos gabinetes. Eu trouxe agora para eles, nos últimos 2 anos, a FETAPERGS cresceu 69%, a segunda que mais cresceu foi Santa Catarina, 49%, e a terceira, São Paulo, 26%. Então nós temos aí demonstrado como se trabalha, e é nós, né? Isso que tu disseste aqui na tua associação é feito lá na federação e é feito também na COBAP, né? A COBAP também, eu ouço desempenhando alguma crítica porque eu acho que falta informação. E eu tive a oportunidade de dizer, Pedro, na última reunião da federação, e aí me preocupa muito, e eu acho que preocupa a todos nós, a falta de informação. Eu vi a crítica do presidente de uma federação, dizendo que admirava o meu trabalho, do vice-presidente da COBAP, mas que a COBAP não fazia nada. E eu disse para ele só 2 coisas, mas eu vou citar uma aqui. A reforma trabalhista, apesar de grandes e dezenas desses centrais milionárias, passou, se a gente deitou, estava a CLT em pé, no outro dia não tinha mais CLT. A reforma trabalhista passou que ninguém viu. E a reforma da Previdência, que o governo tem insistido tanto e gastado milhões e milhões em propaganda mentirosa, dinheiro da própria Previdência, ela não passou. Mas eu tenho um entendimento um pouquinho diferente. A reforma da Previdência já aconteceu. Se olhar para o funcionário público, todo funcionário público já aposentado vai contribuir a vida inteira. Se olhar lá para os aposentados milionários, e aí nós encontramos lá o Fernando Henrique e o Temer, pode acontecer a reforma que acontecer. Eles não vão perder um centavo. Agora, hoje, quem entrar no judiciário, quem entrar no Ministério Público, quem entrar na política, ele vai se aposentar pelo teto da Previdência. Então já houve a reforma.
O que o governo quer é tirar um pouquinho do dinheiro social da Previdência, que é a maior distribuidora de renda, e passar para os banqueiros. Esse governo congelou todo o dinheiro social. E essa crise que nós estamos vendo na saúde, e lá esse dia o pronto-socorro de Canoas não tinha papel higiênico, não tinha dipirona. E isso é consequência do congelamento que faz um ano e pouco foi congelado. Imagina, Silvia, daqui a 19 anos. Quer dizer, não vai conseguir manter esse congelamento por tanto tempo, senão todos nós vamos morrer sem nenhum atendimento, sem socorro. Congelando isso para levar para os banqueiros. Eu esqueci de trazer aqui, mas nós temos uma pizza, um queijo fatiado. A segunda maior fatia do gasto de tudo que a Previdência, que o governo arrecada, é para a Previdência e a Seguridade Social. 22 e alguma coisa por cento. E para os banqueiros vai 46%. E está congelado do social e não congelaram dos banqueiros. E tem mais. Agora quer tirar do social, do pobre, para passar para o banqueiro. Né? Mas eu ouvi, e eu concordo com isso, lá em Brasília, que nós temos o Banco Central dos banqueiros e não o Banco Central do Brasil. E quando a gente olha para dentro do Banco Central e vê que um dono, acho que grande acionista, diretor lá nos Estados Unidos, foi do Banco de Boston, se eu não me engano, que é o nosso ministro, a gente sabe por que a gente está assim. Então eu quero parabenizar mais uma vez por essa ideia. Eu acho que isso a gente tem que fazer e repetir e replicar em todos os lugares, trocar experiência, ver a dificuldade. E eu tenho dito que eu tenho e aí eu finalizo com isso, dizer que eu tenho uma experiência ímpar, porque eu sei da dificuldade que é presidir e administrar uma associação, também sei como é que a dificuldade que tem para administrar uma federação, e hoje também estou lá no COBAP, sou vice-presidente, e o estatuto da COBAP é um estatuto diferenciado, porque na verdade os estatutos todos nossos que eu conheço, sindicatos, centrais, associações, o vice-presidente serve para substituir o presidente nas suas vacâncias, nas suas ausências. Lá na COBAP, o vice-presidente tem que ver com os funcionários, com o presidente, os processos e o patrimônio, além de substituir o presidente nas suas ausências. Então eu sei de tudo o gasto, de toda a dificuldade que se tem para manter uma confederação do tamanho que é a COBAP. Então, mais uma vez, parabéns e muito obrigado por ter me convidado. Muito bem, seguindo nossa linha de bom cavalheiro, vamos já para a primeira pergunta para o Jornal Informante, a dama que está aqui, que seja ela para toda a nossa primeira pergunta, por favor. Tá. Com relação a essas dificuldades, né, que envolvem toda essa categoria dos aposentados, o que a gente pode citar uma que seria a principal luta das associações? Para mim ou para o Pedro? Pode ser para os dois. Quem gostaria de... Olha, o primeiro passo é que o movimento dos aposentados é um movimento novo, é um movimento recente, que até bem pouco tempo a nossa cultura de aposentado era aquela: eu me aposentei, eu estou pronto para morrer e vou esperar o que vão me dar. E sabe-se que ninguém dá nada de graça para ninguém, certo? Então, a dificuldade está sendo organizar os aposentados, conscientizar os aposentados da sua importância, da sua força e da sua capacidade que nós temos. Porque nós temos experiência, conhecimento e temos uma coisa muito importante: nós já temos um emprego garantido. Nós recebemos todo mês, nós temos pouco dinheiro, mas temos. Então nós temos experiência, conhecimento e um pouquinho de dinheiro. Então basta nós nos unirmos. E é isso que a federação está trabalhando. Um trabalho como esse aqui é um trabalho motivador. Então a FETAPERGS está baseada na motivação, na mobilização dos nossos aposentados, né? E para criar novas associações, enfim, de modo que a cada dia nós cresçamos e ficamos mais fortes. Para quê? Para defender as nossas causas. Nossas causas são muitas, certo? Hoje nós somos atacados. A saúde, por exemplo, a PEC 95, que congelou por 20 anos, já tem os reflexos. As UPAs estão lá por terminar. O Carlinhos já falou antes da saúde, né? Muita coisa. Já está começando a ficar precária. Hoje,
as famílias estão gastando muito mais na saúde do que o próprio poder público, prefeitura, Estado, país, investe muito menos do que as famílias. É em torno de 40% contra 60%. E aí vem a importância, nós estamos passando isso, a importância das nossas associações nesse movimento. Quando a gente vê aqui, se fala em funeral, se fala em convênio com clínicas. O que as associações estão fazendo? Estão fazendo o papel do governo, certo? E nós temos que trabalhar as duas coisas, então. Mobilizar as associações para que continue buscando esses direitos, mas também reivindicando junto ao poder público os nossos direitos. Nós pagamos impostos, nós temos direito de ser ressarcidos. Então, assim, ó, o nosso trabalho é árduo, mas, por outro lado, ele tem, assim, uma margem muito fácil para trabalhar, porque está escancarado os problemas. Então, facilita. Quando os problemas estão expostos, aí fica fácil de trabalhar. Agora, quando não tem problemas, aí fica difícil de trabalhar. Até achar alguma coisa, né? E hoje está muito fácil isso. Então, a federação, com certeza, está de braços abertos. A federação, quando eu falo em federação, são as associações. As associações estão trabalhando junto com a gente sobre a nossa coordenação. Muito bem, Rádio Miriam. O principal desafio, presidente José Pedro Cunha, até para o Carlinhos, o principal desafio será em reunindo todos os aposentados, será no fator saúde? O principal, saúde e benefício. Saúde e benefício. Fazer com que nós consigamos que o governo respeite a Constituição. Artigo 194, 195 tem que ser respeitado. Porque os legisladores, na época que fizeram a Constituição, os constituintes de 88, eles foram muito categóricos e muito espertos, né, inteligentes, porque fizeram o artigo 194, criaram a Seguridade Social e, ao mesmo tempo, disseram como seria sustentada. E ela será sustentada pelo povo brasileiro, pelos trabalhadores, por todos os cidadãos. Então, assim, ó, o que nós temos que fazer é o governo cumprir isso aí. Inclusive, é uma pauta nossa, além de trabalhar, nós vamos fazer assim, que tipo de reforma que nós queremos na Previdência, ou seja, o que nós achamos que tem que melhorar e acrescentar, nós também queremos que se crie o Ministério da Seguridade Social. Né, Carlinhos? Vamos brigar por isso. Isso. Tá? E vamos, claro, já estamos nos preparando para fazer um estudo das reformas da Previdência e dizer assim que nós queremos a Previdência, nós vamos propor o que nós queremos. Tá? E queremos dialogar com o governo. Muito bem. Eu quero, se permitir, Vamos lá, responder para ela e já respondo para ele rapidamente daí. Uma das grandes dificuldades que a gente encontra hoje é o descrédito da sociedade, e é toda ela, com todo quanto é tipo de organização, é com os partidos, é com os sindicatos, é com as centrais. As pessoas não acreditam mais. E o trabalho que nós fizemos, e a gente tem muito resultado, mas não é um resultado palpável, a gente não enxerga. Então as pessoas, quando não enxergam o resultado, ela não consegue pegar isso, materializar ela, né? Então elas acham que não conseguem nada. E o doutor ali sabe disso. No passado o governo metia a mão no bolso do aposentado e do trabalhador, inconstitucional, errado, e eles iam lá e traziam de volta. Hoje eles se especializaram, porque os governos passam, mas os funcionários são os mesmos. Então eles não vão cometer o erro duas vezes. Hoje eles tiram nossos direitos e não deixam margem para a gente buscar, não é, doutor? É muito difícil tu trazer alguma coisa hoje. Então nós não precisamos mais nada concreto assim. Então as pessoas não estão acreditando mais. É muito difícil isso. Eu entendo assim, que para o crescimento das entidades, o melhor, está puxando todos, não é, Pedro? Aqui que a gente acompanha, aqui no Rio Grande do Sul e fora, é a saúde. As grandes associações hoje, como Pelotas, que tem lá quase 18 mil associados, é a saúde. Novo Hamburgo, São Borja, Camaquã agora, até Canoas entrando nessa. Então, a saúde está puxando. Porque é uma coisa que o governo tinha que fazer e a gente pagou
Na verdade, o trabalhador aposentado está pagando 2 vezes, que pagou lá e agora está pagando para ter o atendimento. É o mínimo, né, que a gente pode dar. Então ele paga 2 vezes porque ele pagou lá e não teve. Então, eu tenho defendido, né, e vou entrar aqui num ponto polêmico, mas é para isso que a gente está aqui. Ninguém gosta de falar em partido e nem em política. Mas, querendo ou não, por enquanto tem eleição a cada 2 anos. E a gente vai eleger eles. E tudo que reflete na nossa vida, ou para o pior ou para o melhor, passa por eles. Se nós formos capazes de construir a riqueza do município, a riqueza do Estado e a riqueza do país, com essa experiência que nós temos, e no nosso meio, no nosso universo de aposentados, tem cientista, tem médicos, tem advogados, tem engenheiro. Então eu acho que está na hora de nós começarmos a assumir os postos lá dentro das câmaras de vereadores, lá na Assembleia Legislativa e ter a bancada lá no Congresso. Eu tenho dito, sem nenhuma maldade, que eu não conheço, principalmente pastor bobo. Não é? E os evangélicos têm uma bancada de 123 deputados e senadores lá no Congresso. Por que eles têm isso? Depois a segunda maior bancada, vamos dizer que são bobos, ruralista, tem 88. E nós temos o maior segmento da sociedade, o maior movimento social, e não temos nenhum. Então eu acho que nós estamos pecando nisso. Nós temos que ver dentro do nosso meio aqui, pessoas que gostam, que são honradas, que têm compromisso com o aposentado, e colocar lá. Muito obrigado. Muito bem. Até vou seguir uma frase do presidente lá em Porto Alegre, na Assembleia. Qual é o nosso partido? Dos aposentados. Esse é o nosso grande partido. O Leandro, você quer fazer pergunta? Isso. Quer fazer depois vir no rock? Pode ser. Eu quero direcionar minha pergunta ao presidente José Pedro Kuhn. A gente sabe que hoje a classe aposentada ela passa por muitas dificuldades. O aposentado, a grande maioria, via de regra, recebe um mísero salário mínimo, que hoje no cobertor é muito curto, não alcança para quase mais nada. Aí ele tem que pensar com alimentação. E aqui eu quero lembrar uma das tantas entrevistas que o sempre querido Clóvis Tartarotti, presidente emérito dessa associação, me concedeu numa determinada ocasião. Ele dizia que o aposentado comprava no início do mês 1 quilo de guisada, depois colocava num tabuleiro, colocava na geladeira, ia tirando aos poucos e comendo aos poucos, porque senão não teria até o final do mês. É a questão da alimentação, os remédios cada vez mais caros, e muito aposentado necessita do amparo de medicamentos. Vamos ainda na área da saúde, tem a questão dos planos de saúde com os preços exorbitantes, quem tem um plano privado. Quem vai pelo SUS, Sistema Único de Saúde, daqui a pouco está à mercê de não ter o atendimento que necessita. Nesse panorama todo, nessa conjuntura toda, presidente, hoje, quais são as grandes bandeiras de luta, de reivindicação que a federação tem aqui no estado do Rio Grande do Sul? A nossa grande luta está exatamente nisso aí, ó, sobre o congelamento da PEC 95, que é as consequências na saúde. Aqui, ó, o aposentado, que é um salário mínimo, não pode nem pensar em plano de saúde. Ele tem que buscar os recursos do SUS, que é um dos melhores sistemas do mundo. Só que os nossos governos já disseram, antigamente não, há dias atrás, em discurso assim, teve um deputado que diz, aposentado está idoso, não produz nada, tem que morrer. Então nós temos que fazer o quê? Trabalhar para fazer com que o aposentado seja reconhecido e que seja respeitado. Como é que se faz isso? Unindo os aposentados e pressionando os governos. E também sabendo votar agora. Sabendo votar. O deputado que diz isso não pode ter voto do aposentado. E ainda mais, muito aposentado, ele com esse salário mínimo, ele ainda ajuda até os netos. Certo? Então, quando diziam um dia desses, quando tiraram R$10 do salário mínimo, isso significou, no mínimo, 4 litros de leite na mesa do aposentado. Ah, mas é R$10. O que fizeram com esses R$10? Juntaram, fizeram milhões para dar para os bancos lá, né? Pagar juros.
mas isso representa muito. Muitas vezes o netinho vinha lá, com esses 4 litros de leite, ele ajudava o netinho também. Então, as dificuldades são reais. Para quem ganha o salário mínimo e que não se estruturou um pouquinho, as coisas estão complicadas. Mas a FETAPEG está trabalhando em cima disso, estamos pressionando os nossos representantes legais para que reconheçam e que se invista na saúde, que melhore a situação, que haja medicamento. Inclusive, seria um sonho nosso que medicamento não tivesse imposto, muito menos cobrança. Esse é um direito da sociedade ter medicamento. Mas, para isso, o governo tinha que investir mais em pesquisas para produzir o nosso próximo remédio aqui. Certo? Então, o que a federação tem que fazer? Nós temos que fazer movimentos para reverter essa situação. E além do combate à PEC 95, que outras ações a federação vem fazendo também? Bom, nós já fazendo N's, né? Uma é, estamos programando um estudo da reforma da Previdência, tá certo? Outros trabalhos que nós estamos fazendo aí, além de mobilizar os aposentados, é fazer com que cada um esteja junto conosco e faça a sua parte. Cobre dos seus deputados, lá na base. Chega lá em Caxias, chega lá em São Sebastião do Caí, lá em Sapiranga, que tem deputados assim, ó, meu deputado, pense naquele que ganha menos. Vamos reconhecer isso, tá? Vamos reconhecer e vamos votar de tal modo que não prejudique tanto e que tenha dinheiro para a saúde. Bom, antes do Roque, deixa um pequeno pensamento meu. Eu tenho a impressão que hoje o aposentado ele não está tendo o reconhecimento que deveria ter. Ele não é visto por quem deveria ver, que o aposentado que fez essa travessia de vida da mocidade até chegar na velhice, porque está aposentado porque tem idade. E no momento de ter o reconhecimento, porque ele produziu, não existe um município, um estado, um país que não dependesse desses aposentados de hoje. Hoje aqui em Farroupilha ele é grande porque as indústrias tinham esses aposentados atrás de uma máquina, esperando sapato, aquela coisa toda, e hoje estão aposentados. No estado, são milhares que deram anos de vida trabalhando, hoje não trabalham mais porque já contribuíram com o trabalho que tinha que fazer, e por isso estão aposentados. Não há um reconhecimento em nível nenhum. Até dá a impressão que o aposentado hoje é uma carga negativa para o Estado, para o país, para o município. É assim que é visto. E essa ideia está sendo repassada para a juventude. Que o aposentado hoje é uma carga para o país. Como muitos parlamentares disseram, né? A Previdência está na situação por causa dos aposentados. Não sabem eles que a Previdência existe por causa dos aposentados. E não sabem eles se existe lá o Congresso ou coisa parecida por causa dos aposentados que um dia votaram neles. Então, eu acho que esse reconhecimento não está sendo visto. Como fazer que isso venha acontecer? Como disse o Carlinhos, nós temos que fazer com alguém, um grupo de aposentados, começa a ocupar os espaços e fazer valer as suas ideias. Somos já gente madura. Eu tenho a impressão de que na função eu sou o presidente mais novo. Na função. 1 ano. Agora na ideia, por favor, eu estou no mais velho, mas aí é o paradoxo, tá? Mas eu aprendi muito, no 1 ano e meio, eu aprendi muito. Que nós aposentados não temos o reconhecimento que devia ter. E reconhecer o que a gente representou na nossa travessia de vida para chegar hoje a ser aposentados. E é tão verdade, né, Corá? Porque assim, ó, por que o governo quer tirar 30% da arrecadação da Seguridade Social? Por que ele quer retirar? Se está quebrada, como é que eu vou retirar de onde não tem? Sabe ele que a segunda maior arrecadação do Brasil é a Seguridade Social, a segunda maior arrecadação. Em 2015, a arrecadação da Seguridade Social foi 704 bilhões. E não deu 400 bilhões o que gastou com os aposentados. Certo? E agora foi feita a CPI da Previdência, demonstrou todos, se só cobrassem o que devem os grandes banqueiros e outros, as dívidas que foram liberadas por ruralistas foram liberados, para as prefeituras foram liberados,
Quer dizer, mas se a Previdência está quebrada, pode liberar? Se não tem que pagar os aposentados, somos nós os culpados? Na realidade, gente, está bem claro e nós temos que combater isso. O governo sabe que a Seguridade Social ela é importante, mantém o seu povo um pouco equilibrado, tem um mínimo de dignidade, é distribuição de renda, ele sabe disso, e se o povo tem distribuição de renda, vive melhor. Muitos aposentados até conseguem viajar, ou pelo menos passear nas cidades vizinhas, porque tem o seu benefício ainda. E ele quer acabar com isso, quer dar para os bancos. Por que os bancos estão interessados? Porque é um bom negócio, gente. Que é um bom negócio arrecadar. A hora que arrecada, a hora de dizer, ó, tá ruim a coisa, quebra. E deixa os caras de navio. Certo? E a Seguridade Social já arrecadou muito. Só que o governo consome com o dinheiro. Por que levaram logo para a Fazenda? Levaram para a Fazenda por quê? Botaram o INSS lá na agricultura e levaram para a Fazenda o dinheiro. Para quê? Para poder misturar, gente. É muito fácil ir lá para Caxias, pegar assim, misturar o teu dinheiro com o meu aqui, ou misturar, eu boto no bolso, daqui amanhã, não, caiu, desapareceu. Entende? Desaparece. Então, esse é o problema. Eles estão com ciúme e, com certeza, o governo tem muito medo dos aposentados. Se nós continuarmos crescendo assim, nós vamos fazer o que estão fazendo na Itália. Na Itália, os aposentados lá são fortes, organizados e vão votar. Vão lá e votam e dizem que eles são o candidato e eles cobram. E isso vai acontecer aqui. Eles estão vendo que isso vai acontecer aqui. E se acontecer aqui, nós vamos dizer quem nós queremos de presidente. Me permite que eu quero dar alguns dados importantes e até um pouquinho diferente do que o Pedro disse. O governo não quer tirar 30%, ele retira 30% da DRU. Mas os constituintes, em 88, na Constituição, criaram 18 fontes de arrecadação para manter a segurança social. Que isso é um imposto que tira do bolso do cidadão. O que é que o governo faz? Ele pega, e por isso tem esses números conflitantes, ele pega a arrecadação da Previdência e paga toda a Segurança Social, e aí falta, porque aí é insuficiente mesmo, falta. Né? E além disso ele ainda tira 30% da arrecadação da Previdência Social, e as outras fontes de arrecadação que era para manter a Segurança Social, ele desvia. Sem falar nas isenções, né? Com as isenções que ele dá para as empresas. E aí a gente poderia voltar, e se só para voltar, dizer que a Previdência, quando foi criada, não tinha aposentado. Tinha que ter formado uma caixa. O caixa da Previdência serviu para fazer a Brasília, e aí não é uma Brasília, são Brasílias que foram criadas lá, do gasto, Transamazônicas, Ponte de Niterói, Itaipu, Petrobras, etc. Tiraram o dinheiro que nós hoje podia estar garantindo a aposentadoria do pessoal, sem nenhum problema. Mesmo assim, hoje, a Seguridade Social sobra 82 bilhões. Ora, isso os bancos querem, estão de olho nisso, que é a maior arrecadação. E para finalizar, dizer o seguinte, que 78% dos municípios, a maior arrecadação é da Previdência, é maior que o Fundo de Participação dos municípios. Se não fosse a Previdência, então aí 78% dos municípios estariam quebrados definitivamente com portas fechadas. E o governo tira isso, e a gente vê, eu vi esse dia o presidente da federação, agora esqueci o nome, da federação dos prefeitos, criticar o governo, é do governo, e criticar o governo, Paulo Koski, coisa assim, Gil Koski, defender, bateu no governo, do governo bateu no governo, eu fiquei assistindo, mas chegou dali um pouco, ele deu as sugestões para resolver o problema. Primeira dele, reforma da Previdência. Mas ele não falou com os prefeitos. Esse cara não pode estar representando os prefeitos, porque se tirar o dinheiro da Previdência, 78% dos municípios fecham. Né? Então, nós temos a arrecadação, e um problema que nós temos aí, respondendo lá de novo, voltando lá atrás, a dificuldade que a gente tem para mobilizar as pessoas é o governo mentindo, entrando na casa da gente todo dia, no Jornal Nacional, antes da novela, depois da novela, dizendo que a Previdência está quebrada. O aposentado hoje lá, menos informado, diz, bom, eu não vou fazer nada, porque amanhã eu não estou nem recebendo. Aliás, o governo já está dizendo que daqui a uns dias nós corremos risco de não receber. Então vem mentindo, tem uma CPI que provou que sobra dinheiro, apontou os devedores, entre os maiores devedores está a Caixa Federal, o Banco do Brasil, o Bradesco, né,
tantos outros aí, está ali entre os 10. Então o governo deve, o próprio governo deve. Né? Então apontou ali e foi essa CPI foi aprovada por todos os senadores, inclusive com os do governo. E aí o governo vem agora dizer que foi uma mentira a CPI da Previdência. Então nós temos que estar atento e nós temos então, mais uma vez, concordo contigo, nós temos que ocupar os espaços que são nossos de direito. Nós podemos ter bons vereadores, nós podemos ter bons deputados estaduais e bons deputados federais e até senador, por que não? Temos voto para isso. E lá na Itália, para finalizar, se tiveram um deputado e um senador, a Itália tem um pouquinho diferente, tem muito gringo aqui, né? Tem muito italiano aqui. Então a Itália tem deputados na América Latina, acho que todo mundo, para representar esses países. Foi lá, o Pedro viu eles, um deputado e um senador. E ele disse, lá na Itália, o aposentado, o idoso é respeitado porque ele que vota, ele que participa da sociedade. Ele que decide as coisas lá. Então, o jovem lá, ele é um pouquinho alienado, um pouquinho fora dessa disputa. Mas me parece que, por eles deram os dados que eles deram, ainda é melhor que os nossos. Participam mais que os nossos. Tem mais esclarecimento que os nossos. Mas lá quem decide é o aposentado e o idoso. Portanto, o político trabalha para eles. Respeita eles. Porque eles é que vão decidir se eles vão permanecer lá ou não. Roque Júnior. Bom, farei a pergunta aos dois, né, o presidente e o vice da federação, sobre a saúde preventiva, né, a questão do ócio. Né, hoje a gente sabe que muita gente acaba ficando doente por causa que se aposenta, meio que para, não tem o que fazer, acaba doente e começa a tomar... Existe alguma pesquisa, algum trabalho, alguma coisa que vocês estão, pelo menos por dentro, sobre isso? Pesquisa nós não temos sobre isso, mas temos na prática a convivência. E a gente já constatou em vários casos que quem se aposenta vai para casa, certo? E fica sentado, olhando televisão, não levanta nem para ligar a televisão, só levanta para fazer a refeição ou para ir para a cama, certo? Ele acaba morrendo muito mais cedo. E aí está um papel importante do nosso movimento. O nosso movimento está trazendo as pessoas para fora, para as entidades, para se organizar, para criar novas metas, ter metas, se movimentar, além de se mobilizar, né, mas também se movimentar, fazer exercícios, isso é uma prevenção de saúde, e ter assim um espírito de companheirismo, um espírito de convivência, isso tem melhorado. Inclusive, a associação que a gente criou, que a gente foi um dos fundadores, teve um senhor que acabou se acidentando, caiu de uma árvore e morreu, assim, o nosso foi secretário, ele veio para nós, não, eu vou participar. A família não queria que ele participasse, estava muito velho, quase 80 anos. Dizia, não, eu vou participar. E ele acabou se movimentando, dizendo, voltei a viver. E viveu muitos anos. Só morreu porque se acidentou. Tá? Então, assim, ó, enquanto que outro motorista do Expresso Azul, que hoje é de Lajeado, é de Bento agora, o que aconteceu? Se aposentou, cara que motorista tem muita mobilização, não é isso? Se aposentou, disse, agora não quer fazer mais nada. Foi para casa, sentou, disse, agora vou ficar em casa fazer nada. Não levou 2 anos. Morreu de tédio. Então, assim, ó, acontece muito essas coisas. Então, isso, o movimento que nós fizemos, também tem isso. Inclusive, discursos de médico que deu orientação, disse exatamente isso. Precisamos ter método, pensar até no utópico. Utópico é por nossa conta, né? É claro. Antes de pensar coisas utópicas. Eu quero fazer isso ainda, eu tenho muita coisa. E eu tenho dito isso. Tá? Eu, com meus 74 anos, corro o Rio Grande e o Brasil, vou para a Itália agora, nesse congresso, né? E a gente está botando energia. Se não fosse isso, claro que eu estaria fazendo outra coisa. Mas eu acho que a gente tem que se movimentar. A gente se aposenta, não pode ficar parado. Tá? A gente tem que fazer isso, tem que botar meta assim, mas eu quero fazer isso. Né? Quando eu cheguei em casa, a semana disse para minha esposa, olha, pai, agora eu tenho que fazer isso. Eu vou adquirir tal coisa. Para com isso. Não, eu vou fazer isso. Mas o que eu vou fazer? Não é para mim. Eu que vou curtir. Gente, a gente tem que sonhar grande.
A gente tem que sonhar para frente, acreditar que é possível. Isso é saúde preventiva. E isso nós trabalhamos muito nos nossos atos, nossos seminários, os nossos encontros, nossas visitas às associações. Enfim, nós pensamos, inclusive, já foi assim, muitas vezes falado, a saúde preventiva é a melhor. Inclusive, se os prefeitos usassem mais o saneamento básico, eles teriam menos problemas de saúde. Se o nosso governo investisse mais em saúde, ia produzir mais. Porque um povo com saúde produz mais e é mais feliz. E se é mais feliz, vive mais. Eu quero fazer mais uma colocação nesta ocasião ao vice-presidente da COBAP. Quero retomar o assunto da reforma da Previdência, porque fala-se muito, se ouve muitos economistas falando de que, e cientistas políticos, de que é inevitável que o próximo governo, que for eleito agora em outubro, terá que fazer uma reforma da Previdência. Fala-se que a Previdência está deficitária, enfim, que informações o senhor tem? E a reforma, a própria COBAP defende alguma reforma na Previdência, talvez atacando os altos salários? É esse tipo de reforma que tem que acontecer, não a reforma que vem atacar aquele aposentado, aquele trabalhador que tem, repito, um mísero salário mínimo? Deixa emendar um pouquinho, se me permite, Leandro. Sim. O aposentado precoce, que é por força de lei, e os privilegiados que existem, que eu acho que é a grande carga tributária que existe, porque o precoce, o aposentado com 45 anos, então se aposenta, a lei permite, tudo bem, mas eu acho que aí é que tem que ter uma mudança. 45 anos, 46, está no auge do trabalho. Ainda na fase produtiva. E ele vai ficar quantos anos desfrutando como um aposentado? Eu tenho a impressão que essa aposentadoria do precoce, que só acontece nas áreas públicas, quem trabalha em empresa não se aposenta precoce de jeito nenhum, né, Cláudia? Esse tem que trabalhar aos 35 anos, mas no serviço público acontece, eu falo de cadeira, como também meu vice-presidente fala de cadeira, sabe que existe esse benefício, e eu tenho a impressão que aí, complementando o que o Leandro pergunta, é que vem sobrecarregando essa nossa previdência. Bom, Quero uma parte. eu vou dizer para vocês assim, ó, a reforma já houve, né? Então os grandes salários só vão terminar quando a pessoa morrer. Direito adquirido ninguém mexe, não está discutindo isso. Então vou voltar lá. Fernando Henrique, que nós chamou de vagabundo, né? Não vão mexer lá se aposentou com 55 anos, está lá ganhando acho 60, 70 mil reais por mês, e ninguém vai mexer mais. O Temer também se aposentou com 50, né? 52, com 30 mil na época, já deve estar com 50, 60 mil reais. 52 anos. Bem, obrigado. Né? Esses permanecem. Agora já houve a reforma. Todo funcionário público hoje se aposenta pelo teto e pela idade mínima também. Então já teve essa reforma. A Previdência, né, que chamam de repartição, muitos pagos para um receber, ela na prática, Pedro, não é verdade. Ou nós acreditamos no que nós levamos e apresentamos para as pessoas, ou então a gente não deve fazer. Então nós, no nosso congresso, que é um diferencial desta diretoria da FETAPERGS, eu dizia, errado ou não, que as outras diretorias tinham medo de congresso, e nós não temos medo de congresso. O congresso decide tudo, né? Seminário não. E no congresso nós levamos um instituto que é o segundo instituto que os ministros do Supremo Tribunal recebem, aceito que se pronuncie nos processos. E ela levou um estudo científico dizendo que se pegou aí como parâmetro quem ganhar salário mínimo, que alguém que começasse a trabalhar com 15 anos e contribuísse para o salário mínimo por 35 anos, ele teria no final, dinheiro aplicado, 426 mil reais, e a média de vida do aposentado no Brasil é 15 anos, então, nos 15 anos ele ia receber 128 mil. Então, nós, primeiro, não precisamos que os outros paguem por nós. Nós contribuímos o suficiente para pagar a nossa aposentadoria. A segunda é que eu não vi em lugar nenhum, nem de imprensa, nem de políticos, nem de nenhum partido, dizendo, bom, nós vamos deixar só a contribuição da Previdência. Vamos tirar esse achaque do bolso da sociedade, que é as outras 16 contribuições, para manter a segurança social. Nós tivemos
o Ministério da Previdência, que é o segundo de maior importância em valores, que tinha 94 anos, fecharam. Fizeram um puxadinho da Fazenda e o resto ficou lá na Secretaria, no Ministério do Trabalho. Eu entendo que o Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência, eles são muito parecidos porque eles tratam com pessoas. A Fazenda trata com dinheiro. A Fazenda quer ver lucro. Ele não quer ver o bem do cidadão. E o dinheiro foi para lá. Então, mesmo assim, a ponta sobra é 60, 70, 82 bilhões conforme o ano. Apesar de todos os desvios que tem, inclusive do governo oficial, os maus advogados, é superavitária com tranquilidade, por todas essas fontes que tem que garantir. Né? Então, ela não precisa mexer, ela não tem problema nenhum. Nós não vamos ter problema de amanhã depois ser 1 por 1. Mesmo que chegar um dia de ser 1 por 1, está muito longe. Conforme esse estudo científico e técnico, o que a gente contribui é suficiente para a gente pagar a nossa aposentadoria. Então não precisa mexer mais naquilo que já foi mexido. E não tem mais essa preocupação, isso é uma grande mentira, mais uma vez é uma grande mentira, essa preocupação com grandes salários. Ninguém mais se aposenta com grandes salários. O juiz, o ministro Supremo, que entrarem agora, que entraram depois de 2013, vão se aposentar pelo teto do regime geral, R$ 5.400, mais ou menos isso, né? Assim, ó, a Previdência já fez a reforma, pode-se ver, com a forma 85-95, vai crescer até 2023, é 90-100. É 90-100. Então, quem começou a trabalhar aos 20 anos, trabalhou 35 anos e contribuiu 35 anos, ele está com 55 anos. 55 anos, mais os 35, dá quanto? Dá 90. E ele vai precisar em 23, 100. Ele vai ter que trabalhar mais 5 anos. Então ele vai contribuir para a Previdência 40 anos para poder se aposentar. Então já existe o limitador de idade. Tem que somar a idade com o tempo de contribuição. E cada vez está ficando mais difícil contribuir os 35, 40 anos. Então, quem começa com 15 anos, quantos anos vai ter que contribuir para completar os 100? Pensem bem. Então, já existe fator ou não existe? Já existe fator, gente. Claro que existem as diferenças, por exemplo, os militares, né, os riscos lá, uns casos particulares. Mas esses têm que ser estudados, gente. Esses têm que ser estudados. Não é isso? Eu tenho mais, se tu me permitir, um problema que não, quem olha assim não vê que é da Previdência, mas reflete muito profundamente da Previdência, a reforma trabalhista. Por exemplo, o contrato intermitente, tá? A associação aqui faz o contrato, assina a carteira, esse é o contrato intermitente, e chama ele aqui, hoje, quarta-feira, preciso de 2 horas, vai embora, depois chega no final do mês, contabiliza aquelas horas e paga. Quanto tempo ele vai levar para contribuir para a Previdência? Que ele tem que contribuir cheio. Ele tem o dinheiro para pagar a Previdência? Não tem. Então isso vai refletir também na arrecadação da Previdência. E para mostrar para vocês o mal que esses governos estão fazendo, eu em 79 participei do primeiro congresso dos metalúrgicos lá em Porto Alegre, e eu vi os senhores de meia idade, 40, 50 anos, dizendo e afirmando que todos aqueles trabalhadores que estavam na idade deles tinham a sua casinha e de repente o seu carrinho. E que com certeza eles viveram muito melhor que os pais. E que certamente os pais viveram melhor que os avós. E eu posso dizer com a mesma certeza, pessoal, que hoje nós vamos ver muito melhor que os nossos filhos, que os nossos netos. Se para esse lado da destruição total do social e do Estado, de direito e de amparo social, nós vamos entregar para os nossos filhos uma sociedade muito pior do que a que os nossos pais nos entregaram. Carlinhos, ele não falou das pensões. A reforma das pensões também já aconteceram. Pode ver que já tem limite de idades. Não é qualquer um que recebe mais pensão. Agora querem acabar com a pensão, gente. Pensem bem. Casal, cada um ganha um salário mínimo, meio, 2 salários. Morre um, o outro não tem direito à pensão. Já é limitado. Se o marido morrer e a mulher tiver menos de 40 anos, né, recebe uns meses e acabou. Agora, recebendo pouco, a casa vai ter que ter a mesma manutenção. Conta de luz, de água, nada baixa, fica o mesmo. Ah, não, são 2 pessoas, passa uma. Não é a metade do custo. O
custam o mesmo. Então eles querem acabar com as pensões. E a reforma já aconteceu. E filhos. Pensa uma vez. É o todo, gente. Aqui, ó. Conclusão, que nós temos uma avaliação. Querem acabar a tal de ponte, não foi a ponte para o futuro, foi uma ponte para o fundo do poço, para acabar com os direitos sociais. Porque eles sabem que quando a classe média cresce, o povo começa a viver melhor, fica mais difícil de administrar. Quando tem uma turma, né, preso, analfabetos, amarrado, com fome, vai aqui, ó, uma migalha aqui, ó. Como é que se pesca quando o peixe está com fome? Se o peixe não tiver com fome, não adianta botar isca, que ele não vai cair. E é isso que o governo quer. Aqueles que estão lá, estão querendo isso. Pode ver, que não escapa ninguém lá, né? Certo? Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. Batalhando, né? Denunciando. Nosso grande trabalho é denunciar, manifestar e fazer projetos de recuperação dos nossos direitos sociais. Muito bem, quero saudar a presença do nosso vice-presidente, o doutor Renato Tartarotti, agradecer a presença de todos e lembrar que vamos continuar com esse assunto sim. No programa da Pompefar, na próxima semana, nós vamos ter mais o Carlinhos, mais o Pedro, conversando nesses assuntos de interesse de todos nós aposentados e pensionistas, dos idosos em geral, sócio ou não, nós visamos qualidade de vida. Pois não? É que eu deixei passar ali, é importante. O Brasil não preparou as pessoas para se aposentar. E hoje as pessoas param de trabalhar e elas acabam entrando em depressão. Eu tenho lá, como citei, o meu vice-presidente, ele tem um irmão que andava caindo lá para a escadaria, se machucando e tomando 11 medicações diferentes. Aí ele foi numa psicóloga, porque isso tem depressão, dá uma depressão e a depressão leva o cara para o fundo do poço, adoece. E ela disse, ó, sai, larga. Inclusive, se o problema é a mulher, larga a mulher, vai viajar. Ele vive viajando, não toma nenhum remédio, não adoeceu mais. E nós temos, assim, diversos exemplos. E eu quero, então, por isso que eu pedi para falar, para fazer um apelo para as pessoas que estão nos ouvindo. Procurem associações, procurem passear. Associações, todas elas têm excursões, têm atividade entre elas. Eu lá tenho o meu grupo de terceira idade, acho que todas elas têm. Eles têm que sair de casa. E esses dias, Pedro, tu conhece o Frei Wilson? Tem a igreja católica em frente de casa lá. Eu levei lá no grupo e ele disse, olha, quando vocês começarem a fechar as casas, não abrir mais as casas, as janelas e as portas, saiam, porque senão vocês estão abrindo a porta de outro lugar, o buraco lá, porque vocês vão morrer logo. Então é importante as pessoas se ocuparem, saírem de casa. E para finalizar, o mais triste é que as pessoas idosas, elas são discriminadas e abandonadas, inclusive pela própria família, quando não são exploradas. Nós temos diversos processos de famílias que exploram, os familiares que exploram os idosos. Então imagina uma pessoa que estava acostumada a trabalhar num ambiente coletivo, fica parado, não tem nem com os familiares, não consegue conversar, que os familiares não querem ouvir. E abandonado, e às vezes algum filho tomando o dinheiro deles. Temos que levar o guia do aposentado para essas famílias. Né? Obrigado. Artigo 3º do nosso estatuto. Muito bem, a gente é escravo de horário. Aqui termina o nosso programa, agradecendo mais uma vez a presença de todos. O Roque chegou aqui também, o incansável tesoureiro. O meu diretor técnico financeiro, Cláudio Amaral. Muito obrigado, um abraço pelo trabalho que faz com a gente. Ricardo da Rádio Mídia, obrigado. Obrigado, Roque. Obrigado, Leandro Adamate, da nossa TV Cidade, canal 14. E também o Jornal Informante que esteve presente, o Roque Júnior. E a todos que nos prestigiaram aqui, os farroupilhenses que foram agradecer Caxias, que estão aqui, de Caruara, de São Luís, aí, o presidente, o irmão dele, o Wilson, e o Secão, não sei, perdi o nome dele, que é o secretário também, né? Enfim, a todos que estão aqui, muito obrigado, um abraço, e vai ter mais no programa da Pompefar. Parabéns, presidente Corá, por reunir toda essa imprensa, essa força, isso aí é muito importante. Parabéns e obrigado pela presença de todos. Exatamente, agradeço mais que nunca o mentor da ideia, que foi o meu amigo Leandro Adamate, que foi que me surgiu que assim nós fizéssemos. Obrigado, Leandro, por essa iniciativa, também da TV Cidade.
João, um abraço, cuida daquele nosso rio que é lá, que logo logo vou visitar, tá bom? E a Silvia que cuide lá o Taquari, que também eu estou chegando por lá, que se cuide as traíras e os lambari. Um abraço a todos, muito obrigado.